Gratidão.
chegando lá fora do Brasil, eu voltei pro Brasil fazer lá e cá. É uma correria, mas está ótimo, né? Trabalho. Tá ótimo. A ideia aqui é a gente bater um papo, como começou a história. Tá bom. Você é pioneiro. Um dos pioneiros, né? É verdade. Guerreiro, eu É te acompanho verdade. sempre. É verdade. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Obrigado a presença de todos aqui ao vivo. Obrigado. Obrigado a você em casa, você transitando por aí, mas ligado, conectado conosco. Estamos iniciando mais um programa, o Evangelho no Ar, que a gente aproveita para agradecer essa casa, que todos os domingos, às 18 horas, estamos aqui transmitindo, levando o Evangelho, levando a Boa Nova, levando o amor, a bondade, espalhando por aí. Hoje o nosso programa terá um formato diferente, já estamos começando com 1 hora de antecedência, nosso programa é sempre às 18 horas, hoje às 17, porque quem está participando conosco, né, como foi anunciado, Renato Prieto, que estará logo mais às 19h30 no Teatro Gacemes com uma comédia, com humor, com espiritualidade, com a peça A Morte é uma Piada 2. Então a gente vai ter que adiantar um pouquinho para que dê tempo dele estar lá. Renato, boa noite. Boa noite, obrigado a você. Obrigado aí pela sua participação, pelo seu carinho com a gente. Imagina, obrigado a vocês. A ideia nossa, Renato, é a gente começar a falar um pouquinho da história, né? A gente vê Renato Prieto, para quem não acompanha, depois de Nosso Lar para cá. Quem não acompanha teatro, quem não vê, mas para quem vive o mundo do teatro, como eu já te conheço há muito tempo, a gente sabe, e te parabenizo, já como eu estava te falando, você é um dos pioneiros, né, nessa história toda. Hoje nós temos esse filme, como está aí na mídia, o Kardec, temos cinema, temos grandes coisas aí na área do espiritismo, graças a pioneiro como você, porque você não começou agora. Poderia começar explanando para a gente como é que você começou, como é que foi essa sua história de ator aí? Eu nunca quis fazer outra coisa que não seja exatamente aquilo que eu faço, né? Eu nunca quis ter outro trabalho, outra profissão. Sempre foi isso que eu quis fazer. Então, eu era jovem, já era espírita, já seguidor da doutrina codificada por Kardec, e aí eu fui me preparar, porque também não adianta você querer abraçar uma profissão se você não se prepara para ela, né? Então, eu fiz vestibular, passei para a Universidade de Arte Cênica, estudei o tempo todo e o tempo todo eu fiz aula, jazz, clássico, sapateado, aula de canto, aula de voz, coisa que eu ainda faço até hoje um pouco mais, ainda é aula de voz, para me preparar para a profissão. Estreiei em grandes espetáculos no teatro profissional, cheguei muito cedo ao mercado, quer dizer, as pessoas me viram logo, né? Uhum. Me enxergaram ali no meio daquela turma que estava começando, e aí eu comecei a carreira ali, com teatro e simultaneamente fazendo participações em televisão também. E uma pessoa que a gente viu que te deu um empurrão muito grande... Foi o Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, né? Eu vi que você postou sobre ele, seu sentimento, né? Então, o Lúcio foi assim, a família toda espírita, né? O Lúcio, a esposa, a Heloísa, os filhos, e aí você tem o Felipe Carone, e eu me tornei amigo dele por causa da esposa dele, que eu conheci, e estávamos conversando, eu estava fazendo uma peça de teatro, e o Felipe Carone falou de mim, a esposa falou de mim, e aí estava começando a história da peça Além da Vida, que é essa que tem essa foto aí. E eles acharam interessante, porque assim, não tinha ali ninguém, digamos, mais jovem, né? Assim, eu era o mais jovem aí da turma. Eu achei interessante. E assim que eu acabei a peça que eu estava fazendo naquele momento, que era uma peça com a Tônia Carreiro,
chamada Doce Pássaro da Juventude, e eles iam estrear a princípio num horário, eu não podia, depois eles adiaram, e aí eu pude estrear. Essa cena é uma cena que eu fazia um filho dele, numa cena bacana, muito bonito. Lúcio era um grande ator, né? Um grande ser humano, uma pessoa acima do tempo, um profissional que não se deixou levar também pela fama, pelo sucesso, criou a sua família com dignidade, ajudava muitos colegas, né? Quase todo mundo que precisava trabalhar se aproximava muito do Lúcio, porque fatalmente ele ia ficar pedindo. Ele pedia muito emprego para os colegas que estavam desempregados. Ele era muito amigo do Boni. Ele, o Boni, a esposa do Boni, a Lu, e a Rai Luísa, a esposa do Lúcio Mauro, eram muito amigos. Então, assim, o Lúcio, ele era um cara que estava sempre procurando ajudar os colegas. Bacana. E essa peça é uma peça psicografada pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco, e que fez um sucesso muito grande no teatro. Ainda está em cartaz? Às vezes, assim... Ela volta, né? Às vezes volta. Eu acho que assim, eu acho que ela contou a história dela já. Acho que chegou a entrar pro Guinness, alguma coisa assim, como... Poderia ter entrado se tivesse feito esse levantamento de documentação, sim. Mas eu não sei se isso muda muito a história, né? Mas assim, ainda é uma das maiores referências do teatro brasileiro, é o Além da Vida, porque foi talvez o espetáculo que mais levou público para o teatro, foi o Além da Vida. Na época, eu já trabalhava com teatro, acho que eu trouxe umas 6 ou 7 vezes aqui em Volta Redonda, com o Lúcio, com o Felipe Carone. Eu não lembro de você nessa época, acho que não sei se... Não, se você trouxe eles, eu estava junto. Estava junto? Então, porque eu era tão bonitinho que você não me enxergou. Então acho que era isso mesmo. Então, eu era o único jovem ali. Se a peça veio aqui, era ele, eram os dois e eu. Você fazia o filho dele? Eu fazia vários papéis, mas nessa cena fazia o filho dele. Bacana. Renato, outra coisa que me lembra muito, lembranças de outras vidas. Eu trouxe a Marília aqui também com lembranças de outras vidas umas 3 vezes. Maravilhoso. Marília, né? Dani também, né? Você dirigia essa peça. É a direção minha. O que aconteceu no Lembranças de Outras Vidas? Nós só tínhamos um espetáculo em cartaz, que era o Além da Vida. Isso. E as pessoas, digamos, você tinha 20 convites para fazer alguma coisa em algum lugar e tinha 10 dias livres. Não dava conta, todo mundo queria, né? Não dava conta. E Marília, Dani, espírita, o esposo dela, Paulo, espírita, né? Todo mundo. E eu falei, vamos fazer um novo espetáculo. E aí a Marília apresentou um texto que chamava-se, na verdade não era Lembranças de Outras Vidas, acho que era Lembranças do Passado. E aí eu pedi para trocar para Lembranças de Outras Vidas, eu preparei eles, e essa peça continua em cartaz até hoje, há mais de 15 anos, eu acho, né? Bacana. Deve ter uns 15 anos, ela ainda viaja pelo Brasil afora, porque é maravilhosa a peça, né? Os dois são grandes bailarinos, né? Ela é uma grande bailarina, ele também. Então, junta as duas coisas, dá um grandioso espetáculo. E criaram sua família fazendo espetáculo, viajando. Ela hoje tem uma academia de dança magnífica em Macaé, se eu não me engano. Macaé não, Magé? Não, é um outro lugar que vai em direção à região dos lagos aí, daqui a pouco eu lembro. Depois de Niterói. Maricá, isso, em Maricá. O esposo dela é alto funcionário, também é bailarino do Teatro Municipal. Então eles desenvolvem ali em Maricá talvez a melhor academia que tem ali para dança, para aquela juventude toda se ligar às artes. É bem bacana. É um grande espetáculo. Eu gostei muito de ter dirigido eles e eles levaram tão a sério. Isso é importante. Doce de pessoa, né, Marília, né? Uma coisa, né? Fabulosa. Tem esse espírito, né, assim. Importante as pessoas terem esse espírito de comprometimento, né? Porque a arte você tem que estar comprometido com ela, né? Você tem que ter conhecimento de causa. E quando você fala de espiritualidade, eu acho que é importante também você conhecer do que você está falando, né? Você precisa ter conhecimento. Eu acho que hoje em dia, às vezes eu cobro muito isso das pessoas. A necessidade do comprometimento. Não adianta você colocar gente falando de espiritualidade, espiritismo, levar para o palco, se ela não tiver responsabilidade com o tema, né? Ela tem que estar comprometida.
Senão ela está fazendo apenas um espetáculo com temática espírita. Não há comprometimento. A importância de já vir de berço, de ter um conhecimento, de estar trabalhando, de conhecer. Porque a arte é uma coisa que é um chamado, né? A arte é um chamado. Hoje em dia as pessoas se autofabricam ou fabricam as pessoas, né? Para trabalhar. Na verdade, a arte é um chamado, né? Um chamamento. E quanto mais envolvimento você tiver, melhor. Quanto mais conhecimento, melhor. Eu acho que você respeita mais. Você consegue passar pro espectador a responsabilidade que você tem com o que você está falando, né? A gente fala para muita gente, né? Você faz teatro no Brasil, eu trabalho muito fora do Brasil também, né? Você estava em Portugal. Eu acabei de chegar. De Portugal, a semana agora. Na verdade, cheguei tem 20 horas, 22 horas, sei lá. Eu fui ontem fazer o espetáculo à noite em Resende. Hoje aqui volto. Aí eu posso dar descansado, mas eu cheguei tem 24 horas da Europa. Então eu trabalho muito fora do Brasil, trabalho em outros países. E eu sinto que o público precisa disso, você entendeu? De gente que ele sabe que está defendendo aquele assunto. Então é importante fazer um bom trabalho de ator, mas é importante quando você conhece e você então também junta as duas causas, você defende aquilo ali, né? É uma bandeira que você carrega. E eu, pelo menos, eu estou falando por mim, eu sinto que o público necessita disso. De saber que você não é apenas um ator que está ali representando um papel e que você não defende aquela causa, você não aceita aquilo, você não concorda com a doutrina espírita, você não conhece a doutrina codificada, você respeita, mas você só respeita, né? Você não acredita naquilo ali, como nós acreditamos, né? Eu sinto que o público tem essa necessidade. Vamos pegar o gancho já e falar um pouquinho então de Nosso Lar. Para você, né, participar, interpretar André Luiz, né, como é que foi isso para você, de você que já é espírita? E aí, é interessante, né? Eu acho que é uma eu chamo isso de promoção de novas responsabilidades, entendeu? Eu acho que chega um momento que você faz tanta coisa, que você se doa tanto, que você viaja, que você experimenta, que você vai à frente. Eu sinto que é como se a espiritualidade fosse promovendo você, sabe? Assim, é promoção de novas responsabilidades. Então, naquele momento, eu estava com a idade certa e preparado para protagonizar o filme. Acho que o Wagner de Assis, o diretor, teve um olhar na minha direção também e me aceitou e foi me ajudando, assim como a Yafa Brits, a produtora, sempre muito generosos comigo, carinhosos e também entendendo que processo era aquele que todos nós estávamos passando juntos, que estávamos todos juntos. Então ali naquele momento, eu já tinha rodado todo para fora do Brasil alguma coisa, mas eu já tinha rodado o país todo, várias vezes. Não existe nenhum estado do Brasil com os seus principais municípios que eu não tenha pisado. Então eu fui pessoalmente a todos os estados do Brasil, os seus principais municípios. Então eu já era uma multidão, digamos assim. Mais de 5 milhões de pessoas tinham me assistido já no teatro. Então eu acho que foi a junção de tudo que já tinha sido trabalhado naqueles anos todos de luta, de pioneirismo, de entrega, de batalha, junto com a ideia de um filme que poderia correr o mundo como correu mais de 60 países. Abriu as portas, a gente está vendo como é que está o mercado hoje, né? E vocês esperavam isso, esse estrondo, esse sucesso que foi Nosso Lar? Vocês esperavam isso? Ou vão fazer um filme, mais um filme espírita? Como é que foi? Acho que a gente não tem muita ideia disso quando você vai fazendo, não tem, né? Quando você está fazendo um espetáculo de teatro, ou quando você está fazendo um espetáculo, um filme, a gente não tem muita ideia, né, disso. A gente não sabe que isso pode acontecer. Porque, na verdade, é preciso comover quem está em casa te ouvindo. Se as pessoas não tirarem o corpo de casa e não forem em direção ao cinema, ao teatro, aquilo não vai ser transformado nunca num grande sucesso.
como eu te falei, você é um dos pioneiros, muitos anos você trabalha e tudo. Aí a televisão começou, novelas, isso tudo ajudou também a contribuir, claro, né? Pro sucesso, sim. Eu acho que assim, tudo começou porque alguém começou lá atrás, né? Na verdade, nós começamos isso no momento em que não tinha essas janelas todas facilitadoras. Então depois as coisas foram naturalmente, as pessoas viram que dava certo, aí quiseram fazer uma novela, aí depois viram que, por exemplo, poderia também dar certo no cinema, depois a novela, a televisão viu que, por exemplo, as novelas de época e que falam sobre reencarnação e outras vidas davam certo naquele horário de 18 horas, que é o horário que as pessoas estão chegando em casa, horário da família ali, antes de sair às vezes para a escola, faculdade. Então fizeram outras novelas escritas pela Elizabeth Jean, que é a que conhece bem esse assunto. Então, a partir daí, outros caminhos se abrem. Eu acho que, por exemplo, agora tem um caminho que a gente não conseguiu abrir ainda, que é da discografia, né? Fazer com que as músicas, as poesias, as preces, mas principalmente as músicas de teor espírita com qualidade. Mas aí vamos ter que começar lá de trás novamente, entendeu? Por exemplo, primeiro você tem que trazer excelentes músicos, orquestras, né? Pegar grandes estúdios, maestros. Depois você tem que pegar, por exemplo, grandes e excelentes cantores e cantoras. E depois você tem que achar grandes compositores que construam grandes músicas que serão gravadas por grandes orquestras, dirigidas por grandes maestros, e vai dar o resultado de uma grande música, porque senão as rádios não tocam, você entendeu? Esse é o problema, né? Se você reparar bem, outros segmentos conseguiram entrar na mídia porque eles gravam com um sistema de alta tecnologia, né? Então são CDs gravados com tecnologia internacional. Então se abre um espaço ali. Mas nós avançamos por áreas que nenhum deles conseguiram avançar. E não conseguirão também. Porque o público não abraçou a ideia do cinema com outras temáticas. Tentaram, mas não deu certo, né? Tentaram fazer uma temática A, não deu certo. A temática B não deu certo. Mas quando chegou na temática espírita, tanto o teatro quanto o cinema, houve uma aceitação nacional. Claro que com luta, né? Muita luta, muito trabalho, muita dedicação, né? Você tem que amar muito o que você faz, né? Você tem que amar muito. Essa semana, então, você estava em Portugal, estava na Europa, tudo, em função do filme? Em função da difusão, em função de estar presente nos lugares. Como é que está o movimento espírita lá na Europa? Muito bom, muito bom. É o segundo maior do mundo depois do Brasil, né? Brasil em primeiro lugar, em segundo Europa. E muito bem, muitos centros. Então a minha presença ali era para, digamos, instigar. Não é, por exemplo, com debates, com entrevistas em programas de rádio e televisão, com jornalismo, com a minha presença em alguns lugares, assim, em centros. Eu fui a palestras ou conversas que tinha 300, 400, 500 pessoas. É só vocês procurarem aí no meu Instagram, Renato Prieto Ator, que vocês vão ver lá essas fotos todas minhas na Europa. E para conversar, para debater. E às vezes, assim, eu levei clipes prontos da minha história toda. O público assistia esse clipe e sabia um pouco da minha vida, depois abria para conversas e debates. Teve alguns centros, por exemplo, lá do norte da Europa, que passaram um filme e quando acabava eu entrava pelos fundos da tela, ao vivo. Bacana. E aí fazia também um debate, respondia perguntas. Eu montei uma performance de 20 minutos, 30 minutos, em que eu fazia uma cena sozinho, misturada meio com perguntas da plateia também. E aí você, naquele momento aí, você dá visibilidade à doutrina. Essa é a ideia, entendeu? Dá maior visibilidade à doutrina espírita em outros países. E isso foi a minha presença. Mas eu volto, eu já deixei mais ou menos esquematizado para voltar. Eu já fiz a mesma coisa nos Estados Unidos, com muito sucesso. Eu já fiz a mesma coisa na América Latina, com muito sucesso. Já tinha ido à Europa, com muito sucesso. Agora voltei novamente à Europa. Mas, assim, já deixou tudo muito esquematizado, assim, de que eles querem que eu volte agora já com outros projetos, com teatro e tal, mais adiante.
E acho que esse ano novamente eu volto a Broadway, aos Estados Unidos, também está a caminho. Então, assim, a ideia é sempre essa, tentar contribuir na divulgação da doutrina espírita em larga escala, fora principalmente do meio espírita. Porque no meio espírita eu já estou, né? Eu sou um profissional, todo mundo já entendeu. Que eu sou ator, todo mundo já entendeu. Que eu sou espírita, todo mundo já entendeu. Né? Que eu uso os talentos que eu tenho, a arte e todo o preparo que eu fiz na minha carreira a serviço da doutrina, todo mundo já entendeu. Agora eu preciso fazer cada vez mais gente do lado de fora entender isso. Mas tem entendido. Eu não tenho problema de entrar em qualquer lugar. Graças a Deus. Entendeu? Opa, é nóis. Como diz a garotada, é nós. É nós. Se alguém quiser fazer uma pergunta, né, tá os papéis ali, o Chico, o Bento, por gentileza, tá? A Kátia Martins, um abraço, Roseli da Silva, Bárbara, Soninha, Suzana Azevedo, Arthur, Sônia Conte, Márcia Martins, Maice Breves, Signos Ferrari, Glória do Vale, Luísa Santos, Lidiana, Fabiana Cristina, Marcelo Silva, um abraço a todos. E a Roseli está colocando aqui, você foi excelente como André Luiz. Eu fiz o que eu pude, porque eu acho assim que tinha que mostrar para o público como é que ele era. Para mostrar como ele era, eu tinha que mudar meu corpo, emagrecer, formatar, né? Para ficar desse jeito aí, né? As pessoas estão tendo imagem em casa disso? Então, também não, né? Em casa. Então, você vê essa cena aí, né? É bacana, do jantar. E então eu emagreci para ficar bem próximo do jeito dele. E ficou muito parecido. Eu acho que foi dedicação, não tem milagre, né? Na verdade, as pessoas ficam correndo atrás de milagre, milagre é trabalho, né? Milagre é dedicação, é foco, é entrega, é luta, é batalha, não é? É não desistir, é não aceitar a derrota, né? É lutar, aperfeiçoar, ouvir, ser humilde, ouvir quem sabe mais do que você, aprender com quem sabe mais, trocar experiências, não deixar de lutar, porque assim, muitas pedras entram no caminho, muitas pessoas botam o pé para fazer você não andar. Então você tem que saber fazer como o rio, né? O rio contorna o obstáculo, mas ele chega no oceano. Então você tem que fazer isso com a vida o tempo todo. E eu acho que eu fiz isso. Eu quis doar-me o máximo possível para dar a ele todas as condições de viver no meu corpo com merecimento dele. Porque ele é muito amado no Brasil e fora do Brasil. Milhares de pessoas se chamam André Luiz em homenagem a ele. Então eu quis homenageá-lo, me dedicando, focando, me entregando com muita humildade, aprendendo. Então todos os elogios devem ser dirigidos a ele. Eu só carreguei o personagem, entendeu? Você falou de preparação do cenário. Essas cenas do Umbral, teve um amigo aqui de Volta Redonda que participou como figurante. Né? São cenas fortes, são cenas que mexeram, né? As pessoas falam, comentam até hoje, né? E aí, vivendo isso essa tudo... foto é muito bonita, né? Eu acho ela bonita, né? Bem feita. Eu acho essa daqui também, assim, que choca demais. Bonita. Essa foto também é muito bonita. Muito bacana. A foto é bonita, né? Eu acho que assim, são cenas, por exemplo, fazer uma cena dessa aí demora 2, 3 horas, 4 horas, muito frio, muita lama. Mas o resultado final é bonito. O importante é isso, né? Um amigo daqui trabalhou como figurante. Ele falou que era assim, do outro mundo, não tinha como falar. Né? Imagina, verdade. Que ele viveu uma experiência fabulosa. E conta pra gente, Renato, porque a gente aqui com um programa nosso, quando a gente sabe que há interferência muito grande dos nossos irmãos. Acontecia coisas? Veja só, as pessoas falavam que sim, que viam. Isso tudo está relatado num livro. Se vocês não tiverem, podem pedir o livro, comprarem o livro ou buscarem o livro na Federação. Chama-se Nosso Lar, Bastidores do Filme. Então ali tem muito depoimento de muita gente, mas no meu caso eu tinha que estar focado, né? Eram muitas responsabilidades a serem cumpridas, muitas horas de trabalho, 10, 12 horas, 16 horas por dia. E às vezes demorava 4 horas para me arrumar, maquiar. Então a minha dedicação ela tinha que estar focada no trabalho, em respeito aos resultados que tinham que ser apresentados. Mas eu não tenho dúvida que a espiritualidade estava com a sua mão estendida sobre tudo isso o tempo todo, para que o público pudesse ter o resultado que teve aí. A batuta do Wagner de Assis e a produção cuidadosa e talentosa de Afa Brits apresenta esse resultado a todos.
A pergunta aqui da ouvinte é mais ou menos como falei, por ocasião da gravação do filme, você sentiu alguma presença? Nelson Xavier disse ter sentido gravar a vida de Chico Xavier. É mais ou menos o que você falou, alguns sentiram e está relatado. É que o Nelson, ele tinha uma outra história diferente da minha, né? O Nelson é um grande amigo querido, mas o Nelson vinha de um período que ele, assim, politicamente, ele era totalmente, como se diz, quando você vai lutar pelo direito da sociedade, e ele tinha todo um compêndio político. Talvez os brasileiros, digamos, naquele momento o considerassem comunista, porque toda pessoa que luta pelos direitos é comunista, né? Lutou pelo direito do outro é comunista. E ele era maravilhoso, era um cara cético em relação aos assuntos da espiritualidade, mas se envolveu tanto com o filme e com o personagem, que depois ele mesmo declarou que a partir daí ele abraçou a doutrina como fazendo parte da sua história, exatamente por isso, de todos os ensinamentos que ele tirou vivendo o Chico Xavier. Assim como eu também tirei muitos ensinamentos vivendo o André Luiz. E o Nelson era uma pessoa muito especial. Eu participei recentemente, a esposa dele, que é uma grande cantora, uma grande atriz, chama-se Via Negromonte. Ela teve uma carreira brilhante nos Estados Unidos, na Broadway, fazendo grandes musicais. Depois veio para o Brasil, porque era cantora para lançar músicas. Depois ela também fez novelas. Depois ela casou com ele. E ela fez uma grande homenagem dos 50 anos dele, se ele estivesse vivo, que era o lançamento do livro dele. Eu fui para o lançamento, fui ler uma parte do livro, e era um ator fabuloso. E eu tenho certeza que ele deve ter mais ou menos a mesma retórica que a minha, o envolvimento. Renato, e onde foi filmado o Nosso Lar? Né? A gente vê esse portal, muitas coisas na tecnologia, mas como é que foi? Onde foi filmado? Não, esse portal existe, é isso aí mesmo que as pessoas estão vendo. Isso não tem tecnologia nenhuma ali, não tem nada fake ali. Tudo que vocês estão vendo é real. Eu não sei quantos metros tinha esse muro, mas eu acho que esse muro devia ter uns 40, 50 metros assim, ao comprido, e talvez 10 metros, 15 metros de altura. Então ele é real, né? A porta é real, tudo isso aí é real, que vocês estão vendo é real. Ele existia, ele foi montado para ser assim. A outra cena ali que eu estou vendo aqui no seu computador, que já é a cena do hospital, isso é dentro daquela parte da faculdade da Ilha do Governador, da Universidade da Ilha do Governador. Fundão, lá do Fundão. Do Fundão. Então, isso é um saguão do Fundão. É só ver, ó, tá vendo aqueles muros redondos ali atrás? Só que aí não, aí já cenografou, né? Teve que arrumar isso para ficar bonito como tá aí. Mas é esse tempo real. Então foi todo aqui no Rio de Janeiro? Isso aí é Rio de Janeiro. Do lado tem uma outra foto que eu não sei. O quê? Aqui é Aeróbus, né? Ah, tá. Então, isso é real também. Isso foi montado. Foi montado. É um cenário montado em Jacarepaguá, não, em Barra de Guaratiba. Mas ele foi montado mesmo. Ele ficava no alto para poder filmar subindo e descendo e tal. Claro que quem se locomovia eram as câmeras e nós, né? Mas tudo isso é bem... Aí fizeram essa tomada... Exatamente. Aí já então, eu estou dentro dele e o público tem a oportunidade de ver. Aí já é... Isso ali é alguma coisa em Brasília, né? Isso aí existe, né? Isso existe. Eu não sei se é tirado da Catedral do Rio de Janeiro, eu acho. Isso, né? Fizeram... E aí trabalharam em cima dela, e são obras do Niemeyer. Trabalhadas dão esse resultado aí. Então é trabalhado no computador e tal, para apresentar esse resultado aí. É uma grande produção. Perguntas aqui dos amigos. Qual a maior dificuldade ao tentar juntar arte e o espiritismo? Primeiro foi fazer o próprio meio espírita compreender que isso era possível, né? Porque você encontrava assim, se você imaginar, por exemplo, me imaginar jovem, com 20 e poucos anos, cheio de gás, vontade de contar a história, e você tinha que convencer e encontrar os modernos, os modernosos, né? Digamos assim, aquele pessoal que estava dentro da doutrina há 20, 30 anos ou mais, mas que abraçam a juventude, que traz a juventude para dentro dos seus centros. Eu sinto muito isso viajando pelo Brasil e pelo mundo, viu? A falta de se ter um trabalho dentro dos centros específico para a juventude. Para a juventude. Mas assim, bota um adulto experiente apenas para que, se precisarem dele,
ele estará ali, se precisarem, mas deixar os jovens quebrarem a cara, né? Deixarem os jovens aprenderem, fazerem as suas músicas dentro da sua época, né? Nós estamos em 2019, deixarem eles construírem as suas letras dentro da temática espírita, claro, estamos dentro de uma casa, mas deixarem eles fazerem, quebrarem essa cabeça, criarem. E aí o adulto está ali apenas para, digamos, colocar mais sal, menos sal, botar um pouco de açúcar, aumentar a quentura do café, mas o adulto só se meter no meio se for chamado. Deixar eles ali, quer dizer, seria um monitor, mas um monitor meio distante ali. Estou sentado aqui, eles estão ali, sai fora da sala, deixa eles sozinhos, deixa eles na linguagem deles. Eu sinto falta desse trabalho, entendeu? Um trabalho voltado para a garotada, sem querer impor nessa turma a minha linguagem de 30 anos antes. Não, hoje é 2019. Eu tenho que trabalhar dentro da linguagem deles e trazer para dentro a doutrina espírita. Então, imagina eu querendo fazer teatro profissional em grandes teatros, convencer o meio espírita disso. Não foi fácil, as pessoas começaram a ficar meio assim, mas acontece o seguinte, eu tenho um jeitinho, fui lá, ganhei um, ganhei o outro, aí as pessoas foram assim, não, a garotada é boa, a Renata faz um trabalho bonito, vocês precisam assistir. E aí quem foi 10 levou 20, quem foi 20 levou 40 e fez com que eu de 10 em 10 virasse 1 milhão, entendeu? Hoje estou próximo de 6 milhões e 500 mil pessoas que já me assistiram no teatro, quer dizer, um número inimaginável no teatro da arte brasileira. A gente sente a falta, ainda a evangelização a gente consegue ver que os pais levam, mas a juventude a gente não vê. E talvez realmente a gente tenha experiência, tem um grupo de teatro aqui que a gente montou, a peça do Luiz Rui, ele nos autorizou, Crianças Médios. Ah, sim. A gente montou, o Luiz esteve aqui com a gente, nós montamos, apresentamos várias vezes. E foi um jeito de atrair um pouco o jovem, né? É um jeito de... Mas veja só, tem que ver o que eles querem dizer. Eu queria dizer teatro. Então não adiantava ir na minha reunião, todo mundo me incentivava, até hoje. O maior fã-clube que eu tenho é a minha reunião. Imagina, vai todo mundo para do teatro, faz bateria, leva caminhão, carro, ônibus. Então ali eu tenho meu fã-clube, o maior fã-clube está na minha reunião. Que é a mesma reunião que eu participo desde jovenzinho, no mesmo lugar, no Rio de Janeiro. Então, eu tinha pessoas ali que entendiam o que eu queria dizer. Então, todo mundo incentivava, entendeu? Falava comigo e me dava ideias, me davam livros para eu ler, me davam opiniões sobre músicas. E eu fui caminhando e todo mundo vendo que eu fazia bem, as portas foram se abrindo de outras casas, de outros lugares, de outros ambientes. Mas assim, se você desistir, você não sabe como é o futuro, né? Eu não estaria aqui hoje sentado, não é? Quer dizer, ainda com um rebote, né, de fuso horário diferente do Brasil, desse trabalho intenso que foi feito fora do Brasil, na Europa. Eu não estaria aqui hoje em Volta Redonda se eu não tivesse feito esse caminho lá atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estados Unidos, Brasil, todo, né? Teve um dia que eu era feliz porque eu tinha feito Rio-São Paulo. Depois era Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória. Entendeu? Paraná. Depois chegou uma hora que não tinha nem mais graça, já tinha feito tudo. Então, hoje, na verdade, quando eu volto, cada estado do Brasil que eu vou, eu estou voltando. Que a primeira vez já foi há muitos anos atrás. Depois da primeira vez, é sempre eu voltando, né? Que bom, Renato, você de volta no Paraná. Que bom que você está voltando ao Amazonas. Olha, quem está de volta, a Vitória, é Renato Prieto. Então agora eu só estou voltando sempre, né? Porque eu já voltei muitas vezes. E aí, mas se eu não tivesse desistido lá atrás, com as portas que foram se fechando, eu não teria chegado ao cinema, aos filmes Nosso Lar. Mas eu acreditei que lá na frente as luzes se acenderiam e já estavam acesas, mas as portas se abririam mais, mas entendeu? Eu acho que só o trabalho, Renato, de a gente vê, por exemplo, o espetáculo hoje lá, não é só o público ali presente, né? O teatro é ampliado, levado, né? Imagina, transmissão direta, né? Uma sessão de cinema ela é transmitida diretamente para vários pontos do plano espiritual. Aproveita-se aquela apresentação naquele país, naquela cidade, naquele município, e como ninguém decide uma sessão de cinema às 4 horas da tarde para 6.
né? Alguém está decidindo que vai passar o filme, digamos, no clube tal, no dia, digamos, 12 de julho ou junho. Daqui um mês, daqui a 15 dias. Então é tempo também para a espiritualidade também se organizar, não é? Então naquele dia, naquele horário, naquela sessão da peça ou do filme, você tem a presença ali de milhares de espíritos que pertencem àquela localidade, né? Que estão ali talvez pululando ali, desencarnaram naquela região, são resistentes ao ensinamento, aos aprendizados. E então é uma oportunidade que a espiritualidade deles tem de aproximá-los num local que eles conhecem, que aquela cidade eles conhecem, aquele local onde vai ser apresentado eles têm intimidade. Então convidá-los para que venham estar também ali é mais fácil. Fora depois que você pode fazer um trabalho de transmissão em 300 e tantos mil graus, né? Que a espiritualidade pode fazer em quantos graus quiser. Você pode jogar para fora do cinema em tridimensional. Você pode jogar a tela, por exemplo, nos fundos do cinema, na lateral da direita, lateral da esquerda, na frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Em qualquer lugar, de qualquer ponto que tiver naquela cidade, o filme pode se refletir e as pessoas sofredoras ou os trabalhadores que estão ajudando podem aproveitar aquele grande momento para realizar ali um grande trabalho de recolhimento espiritual. Fora que a mesma coisa acontece com transmissão simultânea para vários países e vários lugares do plano espiritual, onde as pessoas podem assistir também como divertimento, por merecimento, amigos que estão à vontade, como nós estamos aqui, né? E também podem projetar em áreas onde as pessoas precisam ouvir uma palavra, precisam pegar um pouco de alegria, precisam. Nesse momento, quando ela abre, né, o coração dela, a família se aproxima, os mentores enxergam, eles enxergam os mentores, e aí se ajuda muito. Então, assim, uma sessão de cinema ou de teatro não é só aquilo aí naquela hora, é muito mais do que isso. Ou seja, eles aproveitam, né, tipo assim, chama aqueles, convida, como você falou, claro, aqueles espíritos estão precisando saber que desencarnaram, claro, que cometeu um suicídio indireto, para entender, né? Então, seja... Ouvindo, jogando, conversando sobre o assunto um com o outro, alguém já chega e explica, é o que aconteceu com você. Então isso aí dá para jogar em muitas áreas. Renato, você teve a oportunidade de conhecer Chico Xavier? Se sim, pode falar sobre isso, por favor? Eu estive com ele algumas vezes, sempre muito generoso, muito cuidadoso, muito carinhoso. O último momento que eu tive com ele foi, acho que 2 anos, ele desencarnou aos 92, foi isso? Então eu estive com ele aos 90. No dia do aniversário dele de 90 anos, eu fui para lá, apresentei o espetáculo E a Vida Continua, num lugar que cabiam milhares de pessoas, a portas abertas, qualquer um podia entrar, tudo gratuito. A prefeitura me ajudou levando equipamento, elenco, hospedando, alimentando, e fizemos isso para as milhares e milhares de pessoas que visitavam Uberaba naquele dia que ele comemorava 90 anos. Bacana. E aí, claro, eu estava com ele e conversamos. Isso também estava, se procurar aí imagens minhas com ele, você vai encontrar. E ele era um homem muito doce, era um homem chamado amor, né? Muito doce, muito querido, um momento de grande aprendizado, né? Um exemplo para a gente a ser mais e mais e mais humilde. Já coloquei projetando aqui. Você tem notícias do filme Nosso Lar 2? E aí, como é que está o Nosso Lar 2? Olha só, eu converso toda hora por telefone com o produtor, com o diretor Wagner de Assis, que nesse momento está mais envolvido aí com o lançamento do filme sobre a vida do Kardec, que já está em cartaz nos cinemas. E ele... esse período é um período complicado, né? Porque ele está lá totalmente envolvido com o lançamento do filme sobre Kardec. Wagner é um cara muito dedicado também. Eu não sei em que momento, eu nunca li o roteiro e nós não sentamos especificamente para falar sobre esse assunto, né? Mas sei que isso vai acontecer em algum momento eu tenho a impressão que talvez eles tenham, o que eu sei, que talvez eles tenham uma parte da verba, estão buscando ainda a outra parte que está faltando para complementar e começar a filmar. E importante que venham bons projetos. Tem que ser bons projetos para dignificar a doutrina codificada por Allan Kardec.
aproveitando agora o seu espaçozinho que você tem com a gente aí, por gentileza, hoje aí no Gacemes, né? Com Vitor Meireles, Rogério Faria, A Morte é uma Piada 2. O que acontece, assim, ela é resultado de um primeiro movimento, um espetáculo que eu acho que eu fiz aqui, chamado Isso. Quem é Morto Sempre Aparece, o primeiro. Não, acho que não. Não? Eu, na verdade, ele é resultado de uma preguiça minha. Eu moro na Praia do Leme, ali tem 2 teatros, né? O Teatro Princesa Isabel e o Teatro Vila Lobos. E eu pensei assim, puxa vida, eu quero fazer uma peça de teatro que eu vou descer de casa, vou até a praia, mergulho, vou caminhando na areia, mergulhando, caminhando no final da tarde, mergulhando, voltando. Aí quando estiver na hora eu subo para a Princesa Isabel, entro no camarim, tomo banho, desço, faço a peça. Quando acaba, olha que maravilha, desço, volto, caminhando para casa e tal. Porque as movimentações sempre são longas, né? É lá em Brasília, é lá não sei o quê, foi a Volta Redonda, foi não sei aonde. É sempre lógico que eu falo do eixo da sua casa. E aí a peça foi um sucesso. Eu falei assim, eu nem sabia se eu tinha montado para fazer sucesso. Eu montei para me agradar. E fiz um bom texto e tal, foi um sucesso. E aí depois eu falei, bom, então em algum momento vamos fazer uma outra. Então fizemos A Morte é uma Piada, a 1. E foi outro grande sucesso. No meio disso eu fiz Vidas Passadas, fiz também o espetáculo Encontros Impossíveis, que foi outro grande sucesso, que eu também fiz na Broadway, fiz nos Estados Unidos. E o público, em qualquer lugar que eu estou assim, você não vai fazer mais não? Você não vai fazer outra não? Você vai fazer A Morte é uma Piada? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer A Morte é uma Piada 2. Né? Começa da onde terminou a outra, dali parte para uma nova e o público assiste um espetáculo absolutamente inédito. Começamos a fazer e já estamos em cartaz, nós estamos em maio, né? Então, abril, maio. O espetáculo já está há 26 meses em cartaz e com muito sucesso, já foi feito boa parte do Brasil. Eu agora faço a outra parte que não foi feita. Esse espetáculo que hoje está às 19h30 no Gacemes e que o público poderá estar lá não só comigo, está lá o Rogério Faria comigo, está eu espero que o Rogério Faria chegue, porque eu estou falando de um desencarnado ali, né? E o Vitor Meireles. Eu falo do Rogério Faria porque o Rogério, ele é cineasta também, além de ator. E ele dirigiu um longa-metragem, um documentário muito interessante, muito bom. E até ele lançou agora esse longa-metragem, está lançando em conversas, que fala sobre o processo dos hospitais da loucura e tal. E aí, a Cássia Kiss, eu e o Ulisses Cruz demos as nossas opiniões para ele poder lançar. Então ele está voltando de lá para cá, entendeu? Então, mas ele prometeu para mim que chega até 18 horas, mas isso não quer dizer nada, entendeu? Ele já está no caminho, então. A minha produtora falou que ele já está no caminho. Então, mas o espetáculo, ele acontece independente, porque assim, como ele é um texto que qualquer um pode falar, então, por exemplo, se uma pessoa tem um problema, eu posso passar pelo texto dela e voltar para o meu, você entendeu? Não tem problema nenhum, não. É um espetáculo que pode ser feito com 2 atores, com 3 atores, com 4 atores, porque o texto sai dele e vem para mim. Ele não tá, é só emendar o meu no dele, porque são textos que dão ligação, entendeu? Mas, enfim, já está a caminho. Rogério Faria, então, significa que sim. Então, no palco comigo está o Rogério Faria e o Vitor Meireles, e esse sucesso todo, há mais de 2 anos, aí fazendo sucesso. Tem espiritualidade, humor, reflexão, um espetáculo absolutamente emocionante, tocante. O espetáculo abre com uma mensagem psicografada, que mamãe desencarnou tem 17 anos, e eu nem sabia que era 17, meu irmão que me informou essa semana. É tão rápido, não? E tem uma mensagem dela que aparece para o público entender como é que é essa função, né? Essa mensagem é belíssima e uma atriz então foi para o estúdio e leu a mensagem como se fosse mamãe, e o público tem no meio do espetáculo a chance de viver esse momento também. Tem momentos de humor em plateia, tem momentos de humor no palco, tem momentos de reflexão. É um equilíbrio muito grande entre refletir, textos para você refletir muito, coisas de humor para você pensar sobre ela, humor que não tem peso, né, de bobagens, é bom pela sua qualificação,
e ao mesmo tempo você sai do teatro levando um material para casa para você utilizar no seu cotidiano, com a sua família, entendeu? É um assunto que precisa se falar mais, né? Eu acho. Quanto mais falar de espiritualidade, melhor é para todas as pessoas, melhor é para o mundo, porque assim, não adianta as pessoas baterem, as pessoas que não têm conhecimento, ou que não abraçaram, né, uma causa espírita, não adianta bater na madeira, você vai morrer, eu sempre digo isso. Pode ficar batendo na madeira, vou bater na madeira que eu não vou morrer, fica aí batendo. Morreu, não adiantou nada. Não adianta, a gente é um tempo, né? Existe um tempo. Esse tempo pode ser de 0 a 2, de 0 a 20, de 0 a 50, não é? Do momento do útero, a chegada até 80. Hoje se vive muito bem no corpo até, já está se projetando para 100, 120 já, né? Porque assim, a tecnologia, a medicina toda evoluiu muito e nos ajuda muito a ficarmos melhor no corpo. Então, acho que as pessoas, quanto mais gente puder tomar conhecimento do assunto, mais fácil vai ser a vida de quem está à volta dela e mais fácil vai ser a sua própria vida. Porque ela conhece o assunto e fica mais fácil, né? A gente consegue se desligar com menos sofrimento. E então vai ver que é uma piada mesmo. Exatamente. Por isso que se chama morte é uma piada. As pessoas falam, Renato, por que a morte é uma piada? Eu pergunto, você acredita que a vida continua? Tenho certeza. Então a morte é o quê? É uma piada. É uma piada, é isso. Às vezes as pessoas leem o nome e não raciocinam. Eu fico pensando assim, por que o cara não pensa por que eu botei esse título, A Morte é uma Piada? Aí eu falo, gente, pensa, a morte é uma piada. Pensa aí, pensou? Você não acredita na vida após a morte? Você não acredita que a vida continua? Você não acredita na reencarnação? Vida após essa vida? Você não acredita que a vida continua? Então a morte, conforme é pregada ali fora, ela é o que é? É uma grande piada. É isso que você precisa entender. Porque uma vez até teve uma pessoa do meio espírita que falou, você não acha que dizer, a morte é uma piada, é um pouco, digamos, desdenhar do sofrimento do nosso irmão? Eu falei, se ele está 10 anos no espiritismo, 20, perdeu alguém, continua sofrendo, acho que a doutrina não entrou nele ainda, né? Precisa trazer a doutrina para ele. E não tem nada, nenhuma palavra que você disser que seja com responsabilidade pode magoar o coração de ninguém. Basta que você faça isso com responsabilidade, com amor. E o espetáculo tem disso. Deu certo. Tanto que mais de, 200 mil pessoas, mais ou menos, já assistiram ele. Se você começa a fazer uma peça, vai 50 pessoas, no dia seguinte vão 40, no dia seguinte vai 35, no dia seguinte vão 20, no dia seguinte 10, está errado. Mas se você começa a fazer uma peça, no primeiro dia tem 100, no segundo 150, no terceiro 180, no outro 90, 200, 300, 400, 1000, é porque deu certo. Se o público é ascendente, deu certo. Então deu certo. 26 meses em cartaz, sucesso muito grande. Então já deu certo. Que as pessoas que estiverem em casa, nos ouvindo de toda a região, que venham correndo às 19h30 assistir hoje no Gacemes A Morte é uma Piada. Dá tempo tranquilo, tá todo mundo com medo de morrer. Mas eu acho que o ser humano é natural, né? As pessoas... você não tem medo da morte? Olha, gente, não é que você tenha medo. Eu não vivo andando achando que eu vou morrer daqui a pouco. Eu tenho que viver, trabalhar, ir, ver, fazer projetos. Eu brinco com as pessoas. Quer ficar na matéria mais tempo com segurança? Faça projetos. Inventa. Eu digo assim... Olha, eu vou fazer um espetáculo em 2021 para homenagear fulano de tal. Aí digamos que a espiritualidade, Renato, tem que subir. Eu digo, não, mas como é que vai ser? Eu marquei a homenagem em 2021. Então, assim, você precisa dar sentido à sua presença no corpo, né? Tem gente que entra no corpo desde a hora que nasce até o momento que desencarna e eu não entendo, fica fazendo turismo no corpo. É isso aí. Fazendo turismo. Né? Nasce, cresce e faz igual aquela música do Chico Buarque, todo dia ele faz tudo sempre igual, aí levanta, vai às 6 horas, blá, blá, blá. Toma café às 6h20, pega o ônibus às 6h40, entra no trabalho às 7h30, sai para almoçar 1h, volta para casa às 6, aí senta na porta da casa e não faz nada. Não lê um livro, não lê um jornal, não aproveita uma horinha da noite que está sobrando para estudar, chamar um professor, aprender um idioma. Não, estou para descansar. Meu Deus do céu, mas descansar de 6 da tarde até meia-noite é muito tempo. Aí a gente trabalha 8 horas, sobra 16.
Né? Em geral, a gente trabalha 8, né? Digamos, uma para se locomover, talvez, numa cidade pequena como vocês. Então, sobra pela frente ali umas 6, 8 horas, que dá para você pegar dessas 6, 8 horas, 1 horinha ou 2, só para o seu aprendizado. Para estudar violão, para fazer uma aula de voz. Não tenho dinheiro, liga o computador, ou não tenho computador, tem telefone. Vai pro telefone, aperta aula de canto, tá lá um monte de professor dando aula de canto de voz de graça. Aí você fica em casa fazendo aula de voz. Por que eu vou fazer aula de voz? Porque é bom para a sua garganta, é bom para o seu esôfago, para o seu intestino, porque desenvolve, né, toda a respiração. Quem faz aula de voz o tempo todo não tem problema, não tem asma, não tem bronquite, não tem problema pulmonar, não tem gripe, porque como ela faz muita aula de voz, os pulmões ficam fortalecidos, então a pessoa não adoece nessa região. Olha quanta coisa eu estou te dizendo para você fazer uma aula de graça. E uma aulinha daquela demora 15 minutos. Já é uma evolução. Aí você pode, por exemplo, todo dia nessa uma horinha pegar um livro, ler uma horinha de um bom livro, um bom romance, não precisa ser espírita, de todos os meios, um bom jornal, entendeu? Você tem que ler. Não tem dinheiro para comprar jornal. Mentira, todo mundo que compra jornal, joga o jornal fora. Vai onde que joga fora e pega ele para você. Entendeu? Não tem livro? As bibliotecas, Sesc, Senac, tudo aceita emprestar livro para você de graça, desde que você seja sócio. Eu, quando era menino, que tinha 9 anos, 10 anos, eu era sócio. Eu pegava lá 2, depois eles viram que eu era muito responsável, que eu pegava e entregava direitinho, então eles disseram, não, você toda hora vem pegar um livro e volta, então leva logo 2, 3. Então eu pegava 3, lia, voltava, devolvia 3, então eu ficava mais tempo com os livros, né? Porque eles viram que eu era responsável. Então chegou uma hora que eu podia levar quantos eu quisesse, porque eu era muito responsável. Então ninguém me diga que não tem meia hora para um livrinho, para uma leitura. Então não faça turismo no corpo, evolua, cresça, se espiritualize, melhore. Eu estou fazendo a minha parte, que é tentar divulgar os assuntos da Boa Nova pelos caminhos das artes. Então saia de casa e vá para o teatro me prestigiar, porque é importante. Eu preciso do aplauso e da crítica. Não é? Isso aí, Renato. Perguntinha pode fazer. Falando aqui na Fraternal, que é um centro espírita aqui, tem trabalho com as crianças, com os jovens, né? Dito pelo Renato, disse também, porque o Renato disse para o Renato que ele voltará sempre à Volta Redonda. Claro, minha casa, minha artinho de casa, né? Bacana. Tenho o maior carinho, um pouco sempre prestigia. E na verdade, quando vocês quiserem, a gente volta, né? A gente vem. Eu estou aqui. Eu sou soldado de trincheira. Eu sou boi de piranha. Sabe boi de piranha? Aqui no Brasil. Eu falava muito na Europa, as pessoas falavam, explica para mim o que é boi de piranha. E quando eu explicava que boi de piranha, quando o fazendeiro precisa atravessar toda a sua boiada para o outro lado, por causa da venda, do leite, e ele precisa sacrificar um boi lá na frente, né? Para poder as piranhas não matar toda a boiada. Eu expliquei às pessoas agora, eu saí de lá, todo mundo falou assim, eu sou boi de piranha. Eu sou soldado de trincheira, sabe? Eu sou comprometido. Então, assim, eu estou aqui para aprender, como todo mundo. Eu sou um estudante o tempo todo. Eu sou um mero aprendiz. Sempre vou estar aqui quantas vezes as pessoas quiserem me chamarem e também cuidarem bem da minha equipe, porque eu sou eu mais uns 10 atrás, entendeu? Eu não ando sozinho, não. Eu ando com uma equipe sempre para cuidar de tudo. E estou muito grato, sou muito grato. O público brasileiro, ele me ajudou, ele me elegeu, ele me colocou na posição que eu estou. Então tudo que eu faço é por ele, para ele, por causa dele. Todo o meio espírita do Brasil e fora do Brasil me abre todas as portas, me ajuda, me consegue alimento, bota a equipe no hotel. Sempre tem alguém que é amigo de alguém que ajuda alguém. Então, assim, eu posso contar com todo mundo, com as federações, com os presidentes das federações, todo mundo que frequentador, simpatizante, amigos, todos, como eles me apoiam. Eu sou muito grato. Tudo que eu tenho feito e ainda farei é profunda gratidão a todos os encarnados que não deixam de me impulsionar e a todo o plano espiritual que não deixa de investir em mim o tempo todo, acreditando que eu vou fazer direito, que eu vou fazer conforme está combinado, que eu vou cumprir com a minha palavra. É isso. Renato, eu quero te parabenizar, assim, agradecer, porque, como você falou, Obrigado, você foi um boi de piranha, a gente conhece a sua história, né? Você veio com essa luta, hoje o movimento está crescente, a gente pode falar assim, claro que tem outros, não é só o Renato, mas a gente conhece a sua trajetória e você vem abrindo caminho e hoje, graças a Deus, a doutrina está isso tudo aí porque houve esses bois de piranha. Com certeza, e importante também assim, claro que vai chegar uma hora que eu vou sair da matéria e vou continuar, eu sempre digo que a vantagem
lá fora da matéria, que lá em cima eu não preciso pedir emprego, né? Na verdade, os papéis virão, eu vou lá fazer, vou ganhar bônus hora, não tem salário. Aqui a gente tem que lutar o tempo todo. O importante é que todos os meios espíritas, os diretores, compreendam que não adianta ninguém fazer uma peça com temática espírita. Tem que ver se esse grupo é comprometido, se aquela equipe está comprometida, conhece o assunto, fala, defende a causa. Porque também chegar no palco, fazer uma peça, virar-se no fundo do teatro, abrir a porta e ir embora, entendeu? E não ter respeito pelo público e às vezes nem conhece a doutrina, está ali por outros motivos, entendeu? Não. Para fazer esse projeto tem que ser pessoas que estejam comprometidas com ela, que tenham conhecimento e que são de verdade frequentadores de casa, conhecem, leram exaustivamente a doutrina codificada por Allan Kardec. Nesse projeto de difusão da doutrina espírita pelos caminhos das artes, que engloba, no meu caso, cinema, teatro, não cabe aventureiros, entendeu? Os aventureiros procurem outras coisas para fazer, procurem outros caminhos que não sejam esses. Aqui é para gente que quer fazer com dedicação, com amor. Renato, pode ser até usado esse termo, você falou Rua de Ipiranga, quem sabe futuramente uma peça, você não está dizendo. Nunca se sabe, né? Pensarei no assunto, mas eu que agradeço a vocês. Renato, a sua hora, a gente agradece bastante. Agora eu vou fazer 1 hora, eu falei durante 1 hora sem parar. Agora eu preciso fazer 1 hora de yoga, para depois falar mais 1h30, entendeu? A gente agradece. Obrigado a vocês, imagina, parabéns. A gente tá todos os lá. nossos amigos espirituais nos ilumine, os ampare, não desista, está tudo certo, nós estamos no caminho certo. Obrigado. Beleza. Eu continuo com o Francisco aqui para a gente fazer o Evangelho Nosso. E o Renato, a gente está lá, o grupo aqui, já está tudo comprado, já ingresso aí, para ir lá assistir o Renato hoje, né? Imagina, obrigado Legal. a vocês. Façam o Evangelho, pensem em mim. Orem por mim e por todos eles. Obrigado, Renato. Vai com Deus. Até mais. Obrigado a vocês. Obrigado. O Bento vai lá levá-los. Então, gente, para dar continuidade ao nosso programa, eu e Francisco, nós vamos fazer aqui o Evangelho, tá? Vamos parceiro. Tem muita gente que faz conosco o Evangelho aí em casa, então a gente assumiu esse compromisso de fazer o Evangelho hoje aqui, tá? Vamos então, só esperar o Renato se despedir aqui. Despedir do pessoal, né? Isso. Então vamos lá. Sensacional, né? Renato gosta de conversar, né? Fica fácil. Nossa, ótimo. Bom de conversa, bom de falar, bom de fala. Então vamos hoje então aí fazer o nosso Evangelho. Pedir para o Francisco então fazer a leitura da página de hoje. Eu vou ler o nosso Evangelho para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Bom, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A cortina do eu. Por que todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus? Epístola aos Filipenses de Paulo, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nós, seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos. Instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condições de subalternidade.
a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Esse texto aqui, Totti, fazendo uma propaganda para que as pessoas leiam, né? Que as pessoas peguem os livros e leiam, me reporta muito ao livro do Frederico Figner, Irmão Jacó, Voltei. Sim. Esse irmão, ele foi um trabalhador da Seara Espírita, foi diretor da Federação Espírita Brasileira, na década de 30, que era mais ou menos naquela época, desencarnou. Quando se deparou no plano espiritual, ele era um espírito, como que o tempo pode se dizer, não tinha muita luz própria, né? Ele esperava bastante coisa e chegou lá e viu que não era bem aquilo que ele pensava. E tem uma passagem no livro que é muito interessante, quando eles estão na praia, se preparando para viajar para uma cidade espiritual, logo após o desencarne dele, chega uma professora iluminada, né? Emanando luz para todo lado, e ele ficou olhando aquilo, né? A professora, por causa da humildade, a simplicidade e o trabalho no bem, ela expunha, aquela luz era exposta com tanta facilidade, e ele demorou muito. Ele só conseguiu quando ele encontrou com uma falange de padres, né, no mundo espiritual, e os padres começaram a acusá-lo de maldizer o catolicismo, né, naquela época, e aí ele teve aquele sentimento de misericórdia, de amor por aqueles padres, aí ele começou a emanar a luz dele. Então o texto, a cortina do eu, mostra um pouquinho disso, né, porque muitas vezes a gente trabalha, pereja dentro do espiritismo, ajudando as pessoas, mas o nosso orgulho, a gente ajuda por quê? É para satisfazer o nosso ego ou é realmente para poder ajudar aquelas pessoas que precisam, né? Então, fazendo uma propaganda do livro Voltei, do Irmão Jacó, Psicografia do Chico Xavier, procurem, que esse livro tem nas livrarias, na internet, online, né? Só comprar e ler, que é muito bom, né? É ótimo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar o capítulo 9 hoje. Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Mateus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Com essas máximas, Jesus tornou a lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homens semiolos, cabeça vazia, e se pronunciava escarrando e virando a cara. E Jesus vai ainda mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa?
Resposta é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. A gente pensa que uma palavrazinha, qualquer injuriazinha não pesa e muito sim. A gente tem que ter mais respeito com as palavras, com o modo de dizer, com o modo de agredir, porque as palavras agridem, as palavras matam, os pensamentos agridem, os pensamentos matam. Então é que a gente tome mais cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala, porque agride, mata, machuca muito umas certas palavras. É preciso ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, né? Nem tudo que a gente sente a gente deve externar, né? A gente deve conter dentro do nosso íntimo, para que a gente vá mudando. Qualquer tipo de agressão impensável. É a história do copo d'água, né? Do Chico. Francisco, como então a nossa agenda assim, rapidinho, peço para você fazer a prece para a gente encerrar. Sim. Kardec está nos cinemas aí, né? Começou quinta-feira, continua aí. Hoje no Gacemes a peça A Morte é uma Piada 2, com Renato Preto, estava aí, Rogério Faria, Victor Merelli, hoje 19h30, pode ir que há ingressos ainda, o preço está legal, então hoje no Gacemes 19h30, dá tempo ainda de ir para lá, nós iremos. O encontro com Luiz Augusto Pinheiro, ele é neuropsiquiatra, especialista em medicina de família, comunidade, psicologia junguiana, analítica, presidente da AME de Serra Azul. Ele estará em Volta Redonda dias 25 e 26 pela Umevor e estará aqui no programa no domingo, dia 26, vamos falar aqui com ele sobre as doenças da alma e as terapêuticas, os remédios para a gente, né, curar a alma. O principal de tudo é curar a alma. A nossa casa aqui, o Grupo de Fraternidade Espírita Esperança, tem dia 26 agora de maio, né, uma tarde de tortas, às 15 horas aqui na casa. Ingressos à venda, R$5, direito a 2 pedaços de tortas. Feira do Livro Espírita em Valença, a Livraria Espírita de Girassol, aqui da nossa irmã Lúcia, estará lá presente. Começa dia 29 de maio, vai até 1º de junho, lá na Praça Visconde do Rio Preto, em Valença. Ok? Vai prestigiar, é legal. Almoço fraterno na Casa Centro Espírita Caminho da Luz, dia 2 de junho, frango cremoso, arroz branco, batata palha e salada, 15 por pessoa. Tem o telefone lá na São João. A Ciranda da Evangelização, dia 9 de junho, lá em Barra Mansa, no Centro Espírita Filhos da Luz, tá bom? A inscrição está aí na página, o Francisco publicou já aí, o endereço, e-mail e tudo. A nossa irmã Lana Leite lançando um livro, dia 16 de junho, vai ter almoço, vai ter uma manhã fraterna, chama-se No Amor, Encontro a Paz. Vai fazer uma palestra, lançamento do livro, dia 16 de junho, lá no Salão de Festa da Ana Lúcia, de 9h30 às 12 horas, com direito ao almoço. O almoço R$15, o livro mais almoço R$40, só o livro R$30. O Sesc Seguidores do Cristo, o centro, estará trazendo para o lançamento do livro e palestra aqui em Volta Redonda, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, dia 24 de junho. Bacana, acho que imperdível isso aí. Nosso irmão Guerlinzoni com seminários, curso de passe, né, nesses dias que está aí, também publicado na nossa página, sempre nesses dias, uma vez por mês, com curso de passe, lá no Centro Espírita Semente de Luz, no Jardim Belvedere. Roda de conversa, lá nos Seguidores do Cristo, todo sábado às 15 horas, das 15 às 16h30, um tema aberto ao público, uma roda de conversa sobre a doutrina espírita. E lembrando também que os nossos irmãos lá do Luzeiros do Mestre está com palestra ao sábado à tarde, das 15 às 16, quem quiser ir à palestra. Lembrando que Divaldo Pereira Franco estará em Volta Redonda nada, em Resende, dia 12 de agosto, às 20 horas. Cai uma segunda-feira, tá? Dia 12 de agosto, na segunda-feira, Divaldo, na AMAN, em Resende. E quem quiser adquirir o livro do nosso irmão Rony, tá aí, e-book pela internet. Agradecendo aqui a presença de vocês, nosso carinho, muito obrigado a vocês. Agradecendo a nossa irmã Bené, que vai fazer a parte musical para a gente do encerramento. Nosso irmão Rogério Santos, que também participou da parte musical com a gente. Agradecer o Francisco, o Bento, né, pela colaboração para que o nosso programa... Está trabalhando, né? Uhum.
Mas nosso carinho, nosso agradecimento ele aqui, Bené. Então, Bené, muito obrigado. Tá bom? Francisco, obrigado por tudo. Eu que agradeço, Toti. Hoje é sensacional, né? Sensacional. Muito bom. É. Então vamos orar, né? Nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade, Mestre Jesus, nosso querido Mestre, nosso Rabi, que nos ajuda, que está sempre conosco, nos cobrindo com o seu olhar, com suas energias. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, nessa casa de caminho, a oportunidade de estar fazendo esse programa, levando a doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo à casa das pessoas. Que a sua paz, Senhor, se faça sobre todos aqueles que sofrem, de uma forma ou de outra, aqueles que sofrem nas ruas, que sofrem nos hospitais, que sofrem, Senhor, nos cemitérios, ou mesmo dentro de suas próprias casas, que possam receber os indivíduos que são merecedores, conforme as suas necessidades. E assim, Mestre querido, agradecemos aos mentores do nosso programa espírita, agradecendo aos mentores de nossa casa espírita, aos nossos mentores, agradecendo a Ti, sobretudo a Deus, nosso Pai. Nós pedimos permissão humildemente para que a gente possa dar o encerrado no nosso programa do dia de hoje, dizendo graças a Deus. Assim seja, graças a Deus.